E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vocês devem ter acabado de me ver lá na JBC Festa, isso mesmo né, o evento da JBC que tá acontecendo e que junto dele tiveram alguns painéis dedicados e alguns anúncios muito legais e eu fui convidado para participar de um desses painéis onde a gente falava sobre a maneira como a moda tá transcendendo os mangás e os animes e se tornando visível na nossa perspectiva, na nossa convivência. E esse tema se tornou o gancho excelente pro anúncio de duas obras que a JBC acabou de fazer lá no JBC Festa, que inclusive ainda deve estar acontecendo. Mas se você perdeu a JBC Festa ou não tá acompanhando nesse momento, eu vou deixar em primeira mão aqui pra vocês todas as informações que a gente já tem sobre essas obras até esse momento e dizer um pouquinho o que eu acho delas, porque como eu falei, são duas obras excelentes que vocês já viram aí na miniatura e no título do vídeo. Eu sei que alguns de vocês devem estar esperando BL porque eu tava envolvido. Nenhuma delas é BL, mas ambas tratam de assuntos em relação à comunidade LGBTQIA+. Elas são duas obras seinen, né, publicadas em revistas seinen, mas elas têm algo que eu considero muito importante. Como eu já falei e falo sempre pra vocês, obras que não são BL e tem um conteúdo LGBTQIA+, como centro do plot, eu acho que são obras muito importantes, porque quando tu tira do BL, da zona de conforto do conteúdo LGBTQIA+, quando tu coloca no conteúdo que é considerado normal ou tradicional, a gente tem um acesso, a gente tem uma normalização da coisa que eu acho super importante. Então, como eu sempre falo pra vocês, eu acho que representatividade tá muito vinculada a isso, né? Quando a gente fala de BL, não necessariamente ao que tu lê nas obras, mas também a maneira como aquilo é inserido na sociedade. E além de tudo, a gente tem aqui dois autores que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, e aí agora eu falo um pouquinho pra vocês sobre cada uma das obras. O Gaku Keito, o autor de Boys Run the Riot, é um homem trans, e Boys Run the Riot foi publicado durante o ano de 2015. Ele começou a ser publicado na Weekly Young Magazine da Kodansha, e depois ele passou pro Comic Day Epic, que também é da Kodansha, e nos Estados Unidos ele foi licenciado e publicado pela Kodansha USA, que fez questão de contratar toda uma equipe transgênero para a parte de localização da obra. Eu achei isso excelente. Na história a gente conhece o Ryo Atari, que é um estudante transgênero, e na história a gente vai logo no começo acompanhar ele tendo que lidar com todos os obstáculos de ser um menino transgênero na puberdade, né, na adolescência. Só que em um determinado dia ele vai acabar esbarrando e conhecendo Jin Sato, que é um rapaz cisgênero, mas que tem um gosto muito comum com o Ryo, e juntos eles vão então compartilhar a paixão pela moda e iniciar a sua própria marca. No primeiro capítulo já a gente entende como são os dramas e a maneira como o Ryo precisa lidar de maneira até defensiva com a própria sexualidade, com o próprio gênero, enquanto pela primeira vez ele parece se sentir acolhido tanto pelo Jin quanto pela moda. Então, compartilhando essa paixão, os dois vão juntos começar aí essa longa jornada para conseguir construir algo que eles tanto querem, daquilo que eles tanto amam. E o segundo anúncio foi uma das obras que mais me arrancou lágrimas ao longo de todas as minhas leituras e definitivamente uma das minhas favoritas, com um dos aspectos de representatividade mais intensos que eu conheço ao longo dos mangás. Ele é um mangá muito inclusivo e bastante reflexivo, eu acho que principalmente pra galera que esteja questionando nesse momento a sua própria identidade de gênero ou a sua sexualidade. E o mangá é o maravilhoso Shimanami Tassogara, que foi publicado lá em 2015 pela Shogakukan, e ele foi publicado inicialmente na Hibana e depois na Manga One, que também são revistas seinen. Então ele também é um mangá seinen, mas que vem aí trazendo toda essa representatividade para a comunidade LGBTQIA+. E o Kama Taniyuki, autor da obra, ele já falou que ele se identifica como uma pessoa não binária. Então vem aí mais uma obra cheia de representatividade do autor ao plot pra gente. Shimanami Tassogara vai contar a história do Kaname, que é um jovem estudante que tá aí descobrindo a sua sexualidade,
mas em um momento ele acaba sendo arrancado do armário por alguns colegas de classe e se vê questionando a própria existência, né? Ele já começa a questionar se vale a pena viver aquela vida, né? Isso de maneira bem intensa. É uma obra que tem bastante gatilhos, inclusive vale mencionar aqui, mas eles são tratados de uma maneira bastante inteligente e sensível, então podem ficar tranquilos. Questionando sobre a própria vida, né? Pensando sobre como ele vai ter que lidar com esse novo acontecimento, com esse novo problema na escola dele, ele acaba indo parar em uma pousada onde ele vai se deparar com diversas outras pessoas que também fazem parte da comunidade LGBTQIA+, e uma outra pessoa que não tem um nome, né, uma desconhecida, que a gente nunca vai saber o nome dela, que aparentemente comanda e acolhe todas essas pessoas nesse lugar. Lá o Kaname vai se sentir super acolhido, escutar e participar de diversas outras histórias. A obra faz diversas metáforas para contar pra gente as histórias de outras pessoas, de um homem trans, de uma mulher lésbica, do próprio Kaname, um rapaz gay, do menino gay que ainda tem a repulsa pela própria sexualidade que foi impregnada pela sociedade na cabeça dele, que ele tem que lutar contra isso. Então a gente acompanha essas pessoas com seus próprios dilemas, tendo que lidar com seus problemas, e o Kaname, ele vai orbitar em torno de todas essas histórias, fazendo parte delas, né, escutando, agindo ativamente para tentar contribuir de alguma forma, enquanto essas pessoas vivem as próprias histórias. Enquanto o Kaname precisa lidar com a própria história, né, com a própria sexualidade, ele vai servir pra gente como perspectiva para contar essas outras histórias e a maneira como essas pessoas lidam com isso. E gente, é realmente uma obra muito sensível, tá? Eu chorei horrores, eu choro horrores em todos os 4 volumes da obra, mas ela é maravilhosa. Como eu falei, a obra usa algumas metáforas muito legais, principalmente aproveitando o tipo de trabalho que eles fazem, e eles inserem na história pra gente vários desses dilemas que a comunidade LGBTQIA+ precisa lidar. Não é um romance, porque a paixão do Kaname, por exemplo, ela é usada como ferramenta para desenvolver a própria história e outras histórias, mas é uma história dramática onde a gente acompanha essas pessoas tendo que lidar com os problemas que a sua sexualidade ou a sua identidade de gênero trouxeram para eles. Retrata algumas verdades muito intensas sobre a nossa comunidade, né? Traz alguns momentos de reflexão muito legais, e tudo isso de uma maneira muito sensível. Eu tenho certeza que quando você lê Shimanami Tassogari, você vai chorar horrores com essa história. Então é isso, a gente infelizmente vai ter no Brasil agora Shimanami Tassogari e Boys Run the Riot. As duas obras estão previstas para serem lançadas ainda em 2022 pela editora JBC, e as duas estão completas em 4 volumes. A gente ainda não tem grandes informações, mas já me segue lá nas outras redes sociais, que quando eu tiver mais algumas dessas informações eu venho trazendo pra vocês. Aproveita para seguir a editora também nas redes sociais para estar acompanhando essas informações, e aproveita que amanhã no domingo tem mais um dia de JBC Festa com mais alguns anúncios. Eu inclusive tô muito ansioso para saber quais são, porque eu só sabia esses dois e eu tô muito empolgado com essas duas obras aqui no Brasil. Assim que eu tiver elas em mão, inclusive, eu trago pra vocês verem aqui no canal e falo um pouquinho mais sobre cada uma delas de maneira separada, pra vocês saberem um pouquinho mais sobre o que eu acho delas, a minha opinião e como foi aquela leitura pra mim. Se eu conseguir falar delas sem chorar horrores com Shimanami Tassogari. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou desses dois anúncios. Se é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações, deixa o like no vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.